Olá, vamos começar nesse vídeo a falar um pouquinho então sobre o capítulo 3 do livro Um Curso em Milagres. A percepção inocente. Tópico 1. Expiação sem sacrifício. Cristo começa a nos falar um pouco sobre o que realmente foi o significado, qual realmente foi o significado da crucificação. Que não foi o sacrifício do Filho de Deus. Então, entendam que ele quer desmistificar de uma vez, né, desconstruir de uma vez por todas essa ideia de sacrifício. Então, vamos lá. No parágrafo 1. Um outro ponto tem de estar perfeitamente claro antes que qualquer medo residual, ainda associado aos milagres, possa desaparecer. A crucificação não estabeleceu a expiação, mas a ressurreição sim. Ou seja, a ideia da crucificação não era passar a morte, o sacrifício do Filho de Deus, e sim a ressurreição do Filho de Deus. Totalmente ao contrário, né? Cristo veio para nos provar a não existência da morte, a não verdade da morte, que a vida não tem um fim quando este corpo físico para de funcionar. Né? Então isso ele deixa muito claro aqui no livro. No entanto, o cristão real deveria fazer uma pausa e perguntar: como poderia ser assim? É provável que o próprio Deus fosse capaz de um tipo de pensamento que as suas próprias palavras claramente declaram como indigno do seu filho? Ou seja, será que Deus, né, segundo essa visão que a gente vem colocando, que ele é só amor, que ele protege os seus filhos da sua forma pura, né, na sua forma genuína, tal qual fomos criados, será que ele seria capaz de mandar um castigo a Jesus Cristo para que a gente aprendesse algo? Será que ele seria capaz de colocar Jesus Cristo em sacrifício, né, para que nós nos sentíssemos culpados pela sua morte? Será que isso faz sentido, né, na ideia de que temos, na ideia de que estamos construindo, do que é realmente Deus, do que realmente é essa energia? Aí ele continua aqui. A declaração: a mim pertence a vingança, diz o Senhor, é uma percepção errada, através da qual a pessoa atribuiu o seu próprio passado mal a Deus. O passado mal nada tem de ver com Deus. Ele não o criou e não o mantém. Deus não acredita em retribuir o mal com o mal. A mente dele não cria deste modo. Esse mal que a gente acha que existe, que a gente criou em ilusão, conforme a gente vem falando, conforme Cristo nos coloca, ele não existe na mente de Deus. E é a mente de Deus a única criadora, o único criador de tudo que existe. Logo, não existe essa forma de mal como a gente imagina. Né? Aliás, não existe o mal. Não existe forma, não existe nada que possamos fazer, que a gente, em ilusão, que a gente consiga fazer que atinja a Deus. Principalmente que atinja a uma centelha que está 100% manifestada. Né? Então essa ideia da crucificação, desse sacrifício, desse sofrimento, que nos, né, que a gente carrega tanta culpa, mesmo que inconsciente sobre isso começa a ser desconstruído, porque é um grande pesar sobre a humanidade a crucificação de Cristo e a ideia, né, e a forma como isso foi nos passado. Esse tipo de erro é inteiramente responsável por um batalhão de erros relacionados com isso, incluindo a crença de que Deus rejeitou Adão e o forçou a deixar o Jardim do Éden. De novo aqui,
mais uma vez, né, e de mais uma forma, Cristo vem quebrando essa ideia de que estamos pagando um erro cometido. Crucificação de Cristo, Adão ter comido o fruto da árvore proibida, tudo isso, por trás disso, tem uma outra forma de se colocar o conhecimento, que é totalmente diferente daquilo que nos vem passado. Essa ideia do pecado, para que carregássemos essa culpa, isso foi manipulado e vem sendo manipulado por aqueles que têm interesse de que a gente continue vibrando nessa frequência. Porque se eu sou uma pecadora, eu não mereço. Como que eu vou me reconhecer, né? Me reconhecer daquilo que eu realmente sou, se eu cometi tantos pecados, se eu sou fruto desse pecado? Eu não sou merecedora de nada. E aí você começa, né, inconscientemente, tudo que você trabalha está baseado nessa culpa primordial que está lá atrás. O sacrifício, sobre qualquer forma, é uma violação da injunção, segundo a qual deveria ser misericordioso, tal como teu Pai no céu é misericordioso. Tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isto se aplica a eles próprios. Bons professores nunca aterrorizam os seus alunos. Aterrorizar é atacar. Ou seja, quando a gente vê por aí pregações, eu não estou aqui sendo específica a nenhuma religião, mas quando eu estou nem nenhuma filosofia, porque existem também escolas, né, filosóficas, existem formas de se colocar o conhecimento que também, por detrás de palavras muito bonitas, estão lá falando que você não é digno, que você é errado, que o ser humano está errado. Existiu uma escolha errada, uma opção por acreditar numa ilusão, mas não existe de forma alguma um Deus ou uma força maior que está querendo nos punir, né? Muito pelo contrário, essa força, o nosso Criador, ele só espera que a gente desperte de tudo isso, porque só despertando disso a gente começa a galgar pequenos passos para reconhecer, para nos reconectarmos com aquilo que somos de verdade. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Essa afirmação, né, que ele tem aqui continua mais um pouquinho, ela não confunde destruição com inocência, porque associa inocência com força, não com fraqueza. Aqui, principalmente nesse capítulo, vocês vão ver muito Cristo falar e colocar a inocência, né? Então ele cita a mente inocente. Eu quero fazer um parênteses aqui. Não é essa inocência que a gente está pensando, tá? Eu ser inocente, aquela criancinha que não sabe nada, ou aquele inocente, tadinho, ele é inocente, ele não tem conhecimento. Não é isso. Então, eu até fiz uma nota aqui de um dos significados da palavra inocência. Qualidade de quem é incapaz de praticar o mal. Estado daquele que não é culpado de uma determinada falta ou crime. Tá? Então, ele é incapaz de praticar o mal. Ele é inocente. Vou reler a frase. Essa afirmação, bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus, não confunde destruição com inocência, porque associa inocência com força, não fraqueza. Ou seja, aquele que é incapaz de pecar, aquele que é incapaz de fazer o mal, ele não é um fraquinho, muito pelo contrário, ele é forte, ele tem coragem, ele tem verdade. A inocência é incapaz de sacrificar qualquer coisa, porque a mente inocente tem tudo e só se esforça por proteger a sua integridade.
A mente inocente não pode projetar, ou seja, ela não faz essa projeção de julgamentos, de ideias, de coisas, de pessoas. A mente inocente, ela é branda, né? Ela tem a certeza da verdade que ela carrega. Então ela não ataca. O Cordeiro tira os pecados do mundo, no sentido que o estado de inocência ou de graça é aquele no qual o significado da expiação é inteiramente sem ambiguidades, ou seja, não tem meios sentidos ou sentidos duplos no meu intento, né? Na minha intenção de praticar a expiação. É perfeitamente clara porque existe na luz, ou seja, ela é completa de verdade. Só as tentativas de amortalhá-la na escuridão têm feito com que a expiação seja inacessível àqueles que não escolhem ver, ou seja, só por eu optar em manter o meu estado de ilusão, optar em ver a vida com os olhos do ego, é que a expiação se torna impraticável. A inocência é sabedoria, porque não está ciente do mal e o mal não existe. Todavia, está perfeitamente ciente de tudo o que é verdadeiro. Ou seja, a inocência, ela coloca a nossa mente na verdade, né? Ela é a verdade, ela não reconhece o mal, porque o mal é ilusão. A ressurreição demonstrou que nada pode destruir a verdade. Vocês podem me açoitar, vocês podem crucificar, vocês podem denegrir, vocês podem mentir, mas aqui, continuo com a minha vida. Eu continuo, né? Então nada pode derrubar a verdade. O bem pode resistir a qualquer forma de mal, assim como a luz elimina todas as formas de escuridão. A expiação é, portanto, a lição perfeita. É a demonstração final de que todas as outras lições que demonstrei são verdadeiras. Se podes aceitar esta única generalização agora, não haverá nenhuma necessidade de aprenderes outras lições menores. Tu és libertado de todos os erros se acredita nisso. A inocência de Deus é o verdadeiro estado da mente do seu filho. Ou seja, esse estado tal qual fomos criados, que a gente vem falando, é isso. É uma mente que ela é incapaz de praticar o mal. Ela é tão confiante do seu estado de origem, ela é tão confiante das partes que lhe constitui, que ela não tem medo da falta, ela não precisa atacar para se defender, ela é plena, porque ela se reconhece. Nesse estado, a tua mente conhece Deus, pois Deus não é simbólico, é um fato. Tópico 2. Milagres como percepção verdadeira. É impossível conceber luz e escuridão, ou tudo e nada como possibilidades conjuntas. São todos verdadeiros ou falsos. É essencial que reconheças que o teu pensamento será erradicado até que um firme compromisso com um ou outro seja feito. Ou seja, não existe a possibilidade de unificação completa se a gente oscilar naquilo que a gente acredita. Ou você acredita na luz, ou você acredita na força e reconhece a inexistência do mal, e reconhece a ilusão a qual a gente vem vivendo, ou essa unificação completa ela vai demorar cada vez mais para acontecer, porque não existe meio termo. A verdade ela é única, não existe meias verdades, né? Então não tem como a gente ficar vagando. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Essa oscilação, né, que a gente vem há tanto tempo fazendo. Quando te falta confiança no que outra pessoa vai fazer, estás a atestar a tua crença segundo a qual ela não está na sua mente certa. O milagre percebe tudo tal como é. Se nada a não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição.
tenho dito que só o que Deus cria, ou o que tu crias com a mesma vontade, ou seja, em comunhão com Deus, tem alguma existência real. Ou seja, nada além da perfeição pode existir. Logo, eu não posso e não devo ver o meu irmão com olhos do pecado, né? Como a gente diz, eu não posso ver o meu irmão como um pecador. Então, quando a gente está falando em perdão, a gente não pode esquecer isso. Eu não é tão importante isso, porque se eu estou julgando o meu irmão, se eu estou me colocando numa posição, seja me colocando num papel de vítima, ou seja, até me colocando num papel de analisador da situação e criando uma sentença, né? Porque quando você julga, você está criando uma sentença. Eu estou reforçando a existência da ilusão. A Seitianoia tem um exercício muito legal que eles ensinam um pouquinho quando você para facilitar esse processo do perdão é você fazer a imagem verdadeira, né? Então a minha forma de usar isso, né, junto com o Ho'oponopono também é isso. Às vezes a gente fica magoado, né, ou passa por uma situação que a gente se coloca como vítima, porque não somos vítimas. Ou a gente se coloca até como superiores, né? E aí, eu sou melhor que você, ou então tá bom, vou te perdoar, que não é bem assim. Mas é sempre, eu faço isso, eu sempre tento ver o outro como uma centelha, tal qual eu também sou, certo? E aqueles erros que ele está cometendo, ou aquelas palavras que foram ditas, aquelas atitudes que foram tomadas que me magoaram, a gente procura ver que ele está em ilusão, procura compreender que ele está em ilusão, assim como eu também estou em ilusão, estou suscetível, né, estou sucessiva a erros, estou apta aqui a cometer erros também. Então a gente tem que nos compreender como fazendo a nossa imagem verdadeira, como centelhas, tentando nos ver dessa forma, porque aí você consegue, como eu falei, né? A gente vai praticando o perdão e aquilo vai se tornando cada vez mais leve, até que a gente consiga atingir o estado de ver todos realmente como um só, né? Tu tens medo da vontade de Deus porque tens usado a tua mente, que Deus criou, à semelhança da sua para criar de forma errada. A mente só pode criar de forma errada quando acredita que não é livre. A mente aprisionada não é livre porque está possuída ou detida por ela mesma. Ou seja, está tudo aqui. Toda essa ideia ilusória, toda essa ideia errada sobre o outro, sobre nós mesmos, está tudo aqui. A nossa criação mental, lembra? Reverberamos frequências e a gente vem aonde a nossa frequência está vibrando, né? Então todos somos um, não é uma mente só pensando, vibrando numa mesma frequência. Ser um é ser uma somente ou vontade. Quando a vontade da filiação e a do Pai são uma só, o acordo perfeito entre elas é o céu. Então você imagina quando todos nós passarmos a vivenciar a verdade, a vibrar essa verdade. O estado que a gente vai alcançar é o que a gente acha que é o impossível, é o que a gente chama de céu. Vai ser um estado de harmonia, eu imagino, tão grande, tão forte. A gente vai viver no paraíso. Nada pode prevalecer contra um filho de Deus, que entrega o seu espírito nas mãos do seu Pai. Ao fazer isso, a mente desperta do sono e lembra-se do seu Criador. O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que depositas nelas e investir somente no que é verdadeiro, ou seja, parar de acreditar na ilusão, parar de dar força para essa ilusão.
e focar 100% do tempo. Lembra lá do vídeo passado também? Controlando os nossos pensamentos, nossos sentimentos e focar somente no amor, somente na que é a verdade. Se percebes verdadeiramente, estás a cancelar percepções erradas em ti mesmo e nos outros simultaneamente. Lembra? Vamos reverberar. A nossa frequência reverbera aos outros. Por quê? Os vês tais como são. Oferece-lhes a tua aceitação da verdade, de forma que possam aceitá-la para si próprios. Essa é a cura que o milagre induz. Quando a gente aplicar a verdade, quando a gente aplica o conhecimento em nós mesmos, aí sim a gente passa a ser não só exemplo para os outros, mas a nossa energia passa a reverberar para o outro. Tópico 3. Percepção versus conhecimento. Estivemos a enfatizar a percepção e até agora falamos muito pouco do conhecimento. Isto porque a percepção tem que ser corrigida antes que possa conhecer qualquer coisa. Então, Cristo aqui coloca o conhecimento como absoluto, né? Então, a gente tem que corrigir as nossas percepções sobre a forma como a gente vê as coisas, como a gente compreende as coisas, para então deixar que o conhecimento seja absorvido, né? Para então a gente conseguir absorver o conhecimento. Todas as tuas dificuldades decorrem do fato de que não te reconheces a ti mesmo, o teu irmão ou Deus. Reconhecer significa conhecer de novo, o que significa que antes já conhecia. Ou seja, como a gente já falou anteriormente, a gente veio de um estado harmônico, né, de uma dimensão, de uma outra dimensão, onde nós já vivíamos neste estado certo, né, na mente, no estado certo. E aí criamos todas as ilusões. Por isso estamos hoje vivendo num estado ilusório. E por isso que precisamos nos reconhecer. Tópico 4. O erro e o ego. O ego é o aspecto questionador do ser pós-separação, né? Começou quando originou-se a separação, o qual foi feito em vez de criado. Ele não foi criado por Deus, ele foi feito por nós. É capaz de fazer perguntas, mas não de perceber respostas significativas, porque estas envolveriam conhecimento e, portanto, não podem ser percebidas. Então, assim, o ego ele faz questionamentos profundos e maravilhosos, mas ele não é capaz de conhecer ou de receber o verdadeiro conhecimento. A mente separada ou dividida não pode deixar de ser confusa. Por isso, né? Porque a gente não reconhece a verdade como absoluta. Lembra que a gente falou um pouquinho no começo que não há meio termo, na verdade, né? E o ego ele faz justamente o contrário. Ele finge que entende ali, mas pergunta ali, mas solta ali, e a gente está sempre nesse estado de confusão mental, né? Tens toda a razão para sentir medo, percebendo-te a ti mesmo como percebes. Se a gente acredita que nós somos tudo isso aqui, que pensamos, que sentimos, que vivenciamos, não tem como não viver com medo, né? É por essa razão que não podes escapar do medo enquanto não reconheceres que não te criaste a ti mesmo. Então olha a paz que essa afirmação nos traz se colocada na forma correta. Nós não criamos a nós mesmos. Quem nos criou foi o ser, foi a frequência, foi como você quiser denominar. Eu confesso que nem eu sei verdadeiramente como denominar, eu procuro sentir, mas foi essa energia que cria em absoluta perfeita. Então eu não devo temer nada, porque eu sou uma extensão dessa perfeição. Não fui eu que criei a mim mesmo, graças a Deus,
porque senão aí sim a gente estava lascado. Mas não fomos nós que nos criamos. Então solta que o Pai resolve. Deixa ele sabe o que é melhor para a criação dele. A capacidade de perceber fez com que o corpo fosse possível, porque tens de perceber alguma coisa e com alguma coisa, ou seja, essa experiência que a gente optou vivenciar, ela nos proporcionou, a força nos proporcionou esse corpo físico para que a gente pudesse experimentar tudo isso daqui e chegar na verdade, né? Chegar nesse reconhecimento. A função interpretativa da percepção, né, que é toda essa experiência que a gente está vivendo, distorcida de criação, permite-te então interpretar o corpo como sendo tu mesmo, numa tentativa de escapar ao conflito que induziste. Ou seja, então eu começo a achar que eu sou esse corpo físico, que eu sou somente aqui a Fernanda, aqui encarnada, e que eu sou só isso. Essa situação que eu mesma criei, que foge, que me coloca totalmente com uma verdade totalmente distorcida, né? O espírito que conhece, que sabe, que tem conhecimento, não poderia ser reconciliado com essa perda de poder, porque é incapaz de escuridão. Isto faz com que o espírito seja quase inacessível à mente e inteiramente inacessível ao corpo. Ou seja, se eu acredito realmente nisso, e que só existe de fato isso, eu me distancio cada vez mais, né, da minha centelha. Então eu crio cada vez mais camadas que encobrem essa centelha dentro da gente. E me distancio cada vez mais da verdade. Daí em diante, o espírito é percebido como uma ameaça, porque a luz elimina a escuridão, simplesmente mostrando-te que não existe. Ou seja, camadas cada vez mais enraizadas vão fortalecendo cada vez mais o ego. E à medida que esse ser que está tão embotado percebe algum vislumbre de luz, o ego, que está bem fortalecido, ele vai atacar. Porque a escuridão dissipa, a luz dissipa a escuridão, né? Então eu vou me proteger, eu vou me cercar, eu vou criar, eu não vou deixar ninguém chegar no conhecimento, eu não vou deixar ninguém chegar na verdade, porque eu quero manter isso daqui, eu quero manter essa ilusão, eu sou isso aqui, eu quero manter, aqui eu tenho poder, aqui eu me alimento de coisas... De valores efêmeros, então eu quero defender isso daqui, a luz não pode chegar, a luz, aí você cria o quê? Você cria esse estado de que a luz traz punição, de que a luz requer, de que chegar à luz requer algum sacrifício, e esse sacrifício vai me trazer dor, vai me trazer perda, o que é totalmente ilusório. Então olha o que está de verdade, assim, realmente por detrás de todo esse movimento de distorcer a verdade, né? Será que não são tantas mentes aí que antes, né, achando que estão aí nesse poder ilusório, porque ninguém tem poder de manter ninguém em lugar nenhum, porque somos uno com Deus e o nosso despertar é assim, não importa onde, em que situação a gente está, a gente consegue se conectar com Deus a partir do momento que a gente pede com o coração. Então será que toda essa distorção não tem aí uma intenção por trás? Será que não tem mentes aí enraizadas querendo proteger essa camada, né, grossa para encobrir cada vez mais a centelha divina? Eu fui um homem que se lembrou do Espírito e do conhecimento do Espírito. Enquanto homem, não tentei compensar o erro com o conhecimento, mas corrigir o erro de baixo para cima. Demonstrei tanto a ausência de poder do corpo como o poder da mente, unindo a minha vontade com a do meu Criador. Naturalmente lembrei-me do Espírito e do seu propósito real. Não posso unir a tua vontade à de Deus por ti.
mas posso apagar todas as percepções erradas da tua mente se as trouxeres à minha orientação. Somente as tuas percepções erradas impedem o teu caminho. Sem elas, escolhe sempre acertadamente. Ou seja, mais uma vez aqui, fazendo alusão ao tal, quando a gente solta, quando nos reconhecemos, deixamos que a centelha tome as decisões certas por nós. E entendam que o que vai acontecer é uma junção, é uma unificação. Não essa ideia de que o ego coloca na nossa cabeça que eu vou deixar de existir para que essa tal centelha exista. Eu não vou deixar de ser a Fernanda, eu vou continuar sendo a Fernanda. Só que eu vou ser uma Fernanda conectada com a minha própria essência. A minha também essência, Fernanda. E essa conexão vai fazer com que todas as minhas decisões sejam acertadas. Eu vou fluir no rio da vida de uma forma assim, harmônica, né? Sem todos esses dissabores que a gente vem vivenciando por estarmos em ilusão com o ego. Deixa eu ver aqui, acho que eu parei aqui, né? Não posso escolher por ti, mas posso ajudar-te a fazer a tua própria escolha certa. Muitos, olha que legal isso aqui. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deveria ser, todos são chamados, mas poucos escolhem escutar. Ou seja, todos são chamados. Aonde for, aonde estiver, basta deixarmos o ego de lado e reconhecermos a verdade. Por conseguinte, não escolhem certo. Os escolhidos simplesmente são aqueles que escolhem certo mais cedo. Mentes certas podem fazer isto agora e encontrarão descanso para as suas almas. Deus só te conhece em paz e essa é a tua realidade. Tópico 5. Além da percepção. Tenho dito que as capacidades que possuis são apenas sombras da tua força real e que a percepção, que é inerentemente julgadora, só foi introduzida depois da separação. Desde a separação, as palavras criar e fazer passaram a ser confusas. Quando fazes alguma coisa, fazes a partir de um sentimento específico de falta ou de necessidade, né? Então a gente está sempre afirmando que nos falta algo. A gente está sempre querendo algo a mais ou querendo algo fora, porque a gente está sempre afirmando a ideia da falta. Quando fazes alguma coisa para preencher uma falta percebida, estás a demonstrar tacitamente que acreditas na separação. Ou seja, quando eu tô... Falam, deixa eu só colocar aqui, pessoal, que tá... Esqueci de carregar o notebook aqui. Quando não tem aquela história que a gente não pode pedir e sim agradecer, então se eu tô querendo algo, eu agradeço que eu já tenho aquilo. Por que eu agradeço que eu já tenho aquilo? Porque tá dentro de mim. Eu não sou parte desse Deus criador que tudo pode criar. Então essa capacidade de criar e de preencher aquele espaço vazio tá dentro de mim. Se eu ficar pedindo, né, ou se eu ficar orando por algo, eu vou estar fortalecendo que algo que pode existir algo fora de mim, né? E é o contrário, que a gente tem que fazer é agradecer, porque nós nos preenchemos. Senão, como diz aqui, eu tô afirmando a separação, né? E é totalmente o contrário. Então, eu como filho de Deus perfeito, eu como herdeiro de Deus, eu já tenho tudo. Muito obrigada, muito obrigado. E aí as coisas vão aparecendo, vão acontecendo de formas inesperadas, né? Porque aí é Deus realmente aqui, ó, no comando, através da nossa individuação, vivenciando tudo isso aqui.
A confusão entre a tua criação real e o que tens feito de ti mesmo é tão profunda que passou a ser literalmente impossível para ti conhecer qualquer coisa. O conhecimento é sempre estável e é bastante evidente que tu não és. De novo, né? O conhecimento, ele é 100% estável porque ele é 100% verdade. A gente é que complica as coisas. Porque a gente está sempre vivendo num estado instável, né? De pensamento, de sentimento. Tem dia que a gente acorda super positivo, não é isso aí, eu realmente sou uma centelha, eu vou cocriar, eu vou deixar que minha centelha me oriente, eu vou ouvir minha intuição, eu vou agir com amor. No outro dia, ou a gente é vítima, ou a gente tá com raiva, ou a gente tá down, ou a gente se dá o direito de ficar depressivo. Então, essa instabilidade que vem do fato de não nos conhecermos verdadeiramente, ela nos tira do caminho, né? Então, como a mecânica quântica fala, você está criando aquela frequência, e aí quando a força que já preparou aquilo, que já está mandando para você, para que isso se materialize, você acorda num dia pensando diferente e principalmente sentindo diferente, a gente quebra, né, essa onda que a gente está construindo. O conhecimento é sempre estável e é bastante evidente que tu não és. No entanto, és perfeitamente estável, tal como Deus te criou. Nesse sentido, quando o teu comportamento é instável, estás a distorcer a ideia de Deus com respeito à tua criação. Tu podes fazer isso, se assim escolheres, mas dificilmente quererás fazê-lo se estiveres na tua mente certa. Então, se a gente de verdade estiver aplicando tudo isso aqui que a gente está falando, que a gente vem conversando, essa instabilidade vai ser cada vez menor até o ponto que ela não vai existir mais, porque a gente já vai ter passado, eu acredito que vocês, assim como eu, já experimentaram esse estado de realização, de amor, né? Esse estado de paz de espírito que esse conhecimento tão bonito nos traz, que que quando a gente estiver num momento instável, a gente vai lembrar disso. A nossa centelha vai trazer de novo aquele sentimento e vai falar, olha, vocês já viram que é diferente, então vai meio que volta pro prumo e aí a gente vai passar a ficar cada vez mais forte dentro da nossa verdade, né? A oração é um modo de pedir alguma coisa, é o veículo dos milagres. Mas a única oração significativa é a que pede o perdão, porque aqueles que foram perdoados têm tudo. A oração pelo perdão não é mais do que um pedido para que possas ser capaz de reconhecer o que já possuis. Ou seja, o perdão como forma de se reconhecer, não acreditando de que somos pecadores, mas um perdão para que eu reconheço que eu optei errado lá atrás, mas eu não me vejo mais como um pecador. Então eu peço esse perdão, o perdão a tudo aquilo que eu fiz consciente e inconsciente ao meu irmão que é uno comigo e principalmente tudo aquilo que eu fiz a mim mesma, né? Toda essa criação ilusória que eu fiz a mim mesmo e a todos os meus irmãos. Então esse é o perdão, é o se reconhecer. A declaração Deus criou o homem à sua imagem e semelhança necessita de reinterpretação. Imagem pode ser compreendida como pensamento e semelhança como de qualidade e semelhança. Olha que legal. Deus efetivamente criou o espírito no seu próprio pensamento, como uma qualidade semelhante à sua própria. Não há nada mais. Forte. E olha, eu colocaria essa frase na parede, sabe? Pra gente, antes de sair de casa, ler, reler e vivenciar isso. O perdão
é a cura da percepção da separação, né? Como a gente falou agora, é o reconhecer essa separação. A percepção correta do teu irmão é necessária, porque as mentes escolheram ver-se a si mesmo como separados. Então, assim, de novo, todos nós optamos por vivenciar isso daqui. Optamos por escolher que somos, escolher acreditar que somos separados, né? Então não existe a vítima. Todos nós estamos fortalecendo de uma forma ou de outra a frequência ao qual manifesta a nossa realidade, né? Então não foi um ou outro que criou isso aqui, fomos todos nós. Tópico 6. O julgamento e o problema da autoridade. Já discutimos o juízo final, mas em detalhes insuficientes. Depois do juízo final não haverá mais nenhum. Quando a Bíblia diz não julgueis, a gente falou, né, no outro capítulo, que realmente é o juízo final. Quando a Bíblia diz não julgueis para que não sejais julgados, quer dizer que se julgas a realidade dos outros, será incapaz de evitar julgar a tua própria, né? Se você vê pecado no outro, é porque tem pecado em você. Escolher julgar em vez de conhecer é a causa da perda da paz, né? Então, quando eu estou julgando o outro, de vez reconhecê-lo como um irmão, de vez assumirmos de verdade, assim, com honestidade, que a gente também é capaz de fazer o que o outro está fazendo, porque senão isso não existiria na nossa realidade, a gente está julgando de vez conhecendo, né? Então, a partir do momento que a gente reconhecer isso, a gente começa, novamente, eu vou repetir, a gente começa a galgar aí o caminho da verdadeira expiação, que é o reconhecimento de nós e dos outros. No fim, não importa se o teu julgamento está certo ou errado, de qualquer forma, estás a colocar a tua crença no irreal. E como para Deus não existe os nossos erros, nem o erro dos outros, não existe, né? A vítima, o pecador. Por que Deus me vê sem pecado, mas o outro ele tem que ver com pecado? Que coerência é isso, né? Tu não tens ideia da tremenda libertação e da profunda paz que decorre de te encontrares contigo mesmo e com os teus irmãos numa base de total ausência de julgamento. Quando reconheceres o que és e o que são os teus irmãos, compreenderás que nenhuma forma de julgamento tem significado. Ilusão por ilusão a gente também cria, a gente também já criou. Afortunados somos de termos a experiência de ter esse conhecimento na mão, de poder estar aplicando esse conhecimento. Então, em gratidão, a gente deve, em gratidão a Cristo, em gratidão ao nosso Pai, a gente tem a obrigação sim de ver nossos irmãos como a gente gostaria, como a gente sabe que Deus está nos vendo. Senão é hipocrisia tudo isso que a gente está fazendo. O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Quando tens um problema de autoridade, é sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas este equívoco nos outros, né? Então eu acredito que eu me criei, eu acredito que o outro se criou e eu posso julgar que ele se criou errado. Errado estamos nós de pensar assim. Esta crença é muito assustadora para eles, mas dificilmente abala Deus. Ele está, todavia, ansioso por desfazê-la, não para punir as suas crianças, mas somente porque sabe que tal crença faz com que sejam infelizes, né? Não quer castigo, não quer punição. A gente não tem que passar por tantas dissabores para poder alcançar o reino do céu, não é isso. É despertar,
é reconhecer. Tópico 7. Criar versus autoimagem. Já discutimos anteriormente a queda e a separação, mas o significado disso tem de ser compreendido de forma clara. A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, embora não na eternidade. Ou seja, ela faz parte desse contexto que estamos aqui hoje, né, manifestando, mas não existe na eternidade. O fruto de apenas uma árvore foi proibido no jardim simbólico, mas Deus não poderia tê-lo proibido ou não teria sido comido. Se Deus conhece as suas crianças, e asseguro-te de que ele as conhece, tê-las-ia posto numa posição na qual a própria destruição delas seria possível? Será que existiu realmente essa punição da forma como nos foi colocada? A árvore proibida foi chamada árvore do conhecimento. No entanto, Deus criou o conhecimento e deu-o livremente às suas criações. Está aqui dentro. O simbolismo aqui tem recebido muitas interpretações, mas pode-se ter a certeza de que qualquer interpretação que veja Deus ou suas criações como se fossem capazes de destruir o seu próprio propósito é um erro. Comer o fruto da árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Esse é o único sentido no qual Deus e as suas criações não são co-criadores. Ou seja, enquanto eu estou acreditando que eu me criei, que eu sou responsável, que eu sou a única responsável pelas minhas criações, eu estou perdendo o meu tempo de co-criar com Deus. E fico aqui, só recriando essas besteiras que o ego fica tanto tempo falando no nosso ouvido e que a gente alimenta isso, né? Porque também essa ideia falsa, a gente fala dessa forma para que haja um entendimento, mas essa ideia falsa de achar que o ego é uma terceira pessoa, isso também é totalmente errado, né? Então, enquanto a gente alimentar essa percepção errada que nós mesmos criamos em relação à verdade, a gente fica nessa. Encarna, desencarna, sempre repetindo os mesmos padrões, né? Sempre repetindo as mesmas histórias em diferentes contextos, porém sempre nessa passos de formiga, né? A luz brilhará, vinda do verdadeiro fundamento, e o teu próprio sistema de pensamento vai erguer-se corrigido. O teu reino não é deste mundo, porque te foi dado de além deste mundo. Não se deixa o mundo pela morte, mas sim pela verdade. E a verdade pode ser conhecida por todos aqueles para quem o reino foi criado e pelos quais espera. Ou seja, não existe morte. O que vai existir, eu tenho certeza, o que vai existir na gente, em todos nós, é o despertar para esta verdade. E aí sim, quando a gente acordar para a verdade, vai ocorrer essa passagem que a gente tanto sonha. Aí sim, vai acabar o quê? A morte vai ser do quê? A morte vai ser do estado ilusório, não de nós. Nós não morremos, somos eternos. O que precisamos é acordar desse estado ilusório. O que precisamos é aqui, reconectar com a nossa centelha divina. E aí sim, todos nós vamos passar por um estágio, por uma dimensão, seja lá o que for, onde a gente vai poder vivenciar tudo isso aqui que a gente está pleiteando, que a gente está tentando, mas que um dia vai ser comum para todos nós. Obrigada, pessoal.